Ouça agora uma palavra de vida nova com o pastor Moisés Malafaia. Epístola de Judas. Está lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse. Lá no finalzinho. Judas. Epístola de Judas. Normalmente quando nós falamos de Judas, o primeiro Judas que vem na mente é o Judas Iscariotes. Mas esse, amado, graças a Deus, não escreveu epístola nenhuma. Amém? Esse é um outro Judas. Infelizmente, o mais famoso foi aquele que traiu Jesus. Mas, na verdade, existiram outros Judas. E este foi um deles que, como você pode ler aqui, acharam, amém? Acharam, amém? Versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Espírito de Deus, obrigado porque a Tua palavra é tão tremenda, é tão, ó Deus, tão rica, tão verdadeira. E essa palavra está aqui diante de nós, Senhor, a palavra que Tu colocaste no nosso coração para compartilhar esta noite. Deus, traga-nos mais uma vez, Senhor, revelação, traga luz e que a Tua palavra possa frutificar nos nossos corações e dar todos os frutos pertinentes a ela. Por isso, Senhor, com temor, mas com obediência à Tua direção, eu quero ministrar sobre o Teu povo mais uma vez, espírito de sabedoria e de revelação no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ministrar para o seu irmão, queridão, fofinho, quero ministrar sobre você espírito de sabedoria e de revelação, e com muito amor você diz para ele: show burrice, sai para lá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse texto aqui veio no meu coração, amados, hoje à tarde, sentei ali para ler a palavra, e comecei a ler, falei, Deus, e me veio a Epístola de Judas, eu comecei a ler, e vi algumas coisas interessantes. A primeira coisa é justamente essa, que esse Judas não era Judas Iscariotes. Esse Judas, você pode ver bem claro aqui no versículo 1, era o irmão de Tiago. E essa epístola, ele escreveu, foi direcionada aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, para quem que ele escreveu isso? Para mim e para você, amados. Para a igreja. Escreveu para nós, porque quantos aqui são amados em Deus e Pai e guardados por Jesus Cristo, em Jesus Cristo? Quantos aqui são guardados em Jesus? Amém, amados? Nós somos guardados em Jesus. Então essa palavra é para nossas vidas, é para a igreja, é para mim e é para você. E uma das coisas também muito interessantes em falar também nessa, entre aspas, introdução, é que houve uma mudança de planos e de planejamentos de Judas. Ele havia se sentado com um planejamento de escrever acerca de um assunto. Mas em determinado momento, enquanto ele estava se esforçando para escrever acerca desse determinado assunto, que ele diz aqui, para escrever sobre a nossa comum salvação, os planos dele foram mudados, direcionados para outro lado. E ele começou a falar sobre um assunto que, na verdade, aparentemente, não tem nada a ver com a nossa comum salvação. Ele começou a falar sobre gente. Ele começou a falar sobre um outro assunto, diferente deste pelo qual ele tinha, de repente, sentado, meditado, orado, jejuado, de repente, para escrever essa epístola, pensado, gasto um tempo, como ele fala aqui, no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência, todo o meu esforço, estava pensando, escrever é fácil, amados? Quantos aqui tem facilidade de escrever? A grande maioria não tem facilidade de escrever, verdade ou não é, amados? Tem gente que não gosta de escrever. Ou seja, escrever não é fácil.
mesmo no seu idioma mesmo, não estou falando outro não. Escrever não é simples. E Judas estava naquele processo de gerar. Não, eu quero escrever sobre esse assunto. Eu quero escrever uma carta sobre a salvação. Não tem nada melhor do que escrever sobre isso. Que coisa tremenda. E devia estar gerando aquilo ali. Mas de repente, amados, aquilo foi mudado. A Bíblia não mostra que foi o Espírito de Deus que mudou. Mas eu posso deduzir isto, porque a palavra de Deus mesmo, ela declara que todas as Escrituras foram inspiradas por quem? Por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, na verdade, quem fez Judas mudar o seu planejamento foi Deus. Isso me mostra uma coisa, amados, que às vezes nós estamos no nosso dia a dia da mesma forma que Judas, fazendo planejamentos de tratar coisas muito boas, coisas tremendas, coisas assim que você está gerando de repente até em Deus, está até jejuando, orando, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma palavra, e que na hora H, quando você acha que está tudo certo, as suas ferramentas, está tudo certinho, é agora, Deus vai e muda tudo. Uma coisa que nós temos que entender, amados, é que Deus pode mudar tudo no último minuto, no último segundo, no último momento, mas se Deus quer mudar, Ele é soberano, Ele é o Senhor, e Ele tem autoridade nas mãos para fazer isso. Quantos entendem? Digo amém. Porque às vezes nós vemos pessoas que insistem em determinados momentos na sua vida, porque ela se gastou ou se deixou gastar por planejar tudo aquilo. E perguntam, Deus, mas pastor, isso não é legal, isso não é bacana, eu sonhei, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu vi isso, senti aquilo, eu sei, amados, eu também já senti isso muitas vezes, mas nós temos que entender que Deus tem o poder de mudar tudo na hora que Ele quer, na hora que Ele bem entende, e foi justamente isso que Judas, ele manifesta aqui nessa epístola. O planejamento dele, o que ele planejou, foi mudado. No último momento, quando ele começou a escrever, ele se sentiu, como diz a própria palavra, obrigado a escrever sobre o outro assunto. Entenda, amados, não são só aqueles planos ruins que vão ser mudados na nossa vida. Existem planos, existem sonhos, coisas que você se esforçou e que são boas, aparentemente legais, onde as pessoas de repente vão até te estimular, como outros deviam ter estimulado Judas. Pô, vai escrever sobre salvação, legal, Judas, isso aí é um assunto tremendo. Mas que, querido, quem determina no último momento o que tem que ser feito é o Senhor. Nós temos que ser guiados por Deus até, amados, para abrir mão de coisas boas. Até para abrir mão de planos e sonhos que de repente foram até gerados no próprio Senhor. E Deus faz isso porque Ele quer mostrar para as nossas vidas que Ele é soberano e que está tudo sob o controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Observe bem que Judas não escreveu uma reportagem para a revista Caras. Ele não estava escrevendo uma reportagem para a revista Veja. Não, ele estava escrever sobre um assunto de Deus tremendo, falar sobre a salvação, que com certeza se ele escrevesse ia ser tremendo também, mas Deus mudou. Amado, fala para o seu irmão, querido, esteja sempre pronto para as mudanças de planos de Deus na sua vida. Esteja sempre pronto para as mudanças de Deus. Deus, como nós cantamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muitas vezes Ele permite que você venha viver em determinados momentos, como Judas viveu, com intensidade, diligentemente. Ele está se esforçando para escrever uma coisa, mas para que ele pudesse entender que Deus, Ele faz o que Ele bem entende, na hora que Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele tem o controle nas mãos, a autoridade está sobre Ele, Ele faz o que Ele bem entende, porque somente Ele é Deus, só Ele é Deus, amados, só Ele é Deus, e pode fazer da forma que Ele quer, mudar o que Ele quer, na hora que Ele quiser, seja isso bom, seja isso ruim, seja um planejamento legal ou não, não importa, Ele é o Senhor, Ele é soberano, amado, isso é uma característica de Deus chamada soberania, só Ele é soberano, só Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer, porque Ele é soberano, amém, amados? Então nós vemos isso aqui, queridos, interessante, que Ele fez e realizou isso, mas Ele mudou de assunto. Ele começou a falar sobre o quê, queridos? Ele começou no início a aconselhar o povo a se esforçar
para se manter seguindo uma fé, que ele fala aqui, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas na verdade é no versículo 4 que ele revela qual é o tema da sua carta. E o tema da carta, da Epístola de Judas, é falar, amados, sobre certos indivíduos que se introduzem com dissimulação. E que ele continua dizendo e dá uma definição, quem são essas pessoas? São os homens ímpios. Fala comigo, os homens ímpios. Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque o Espírito Santo mandou. Eu não tenho não, quem controla aqui é o Senhor, amados. Quem controla isso é o Senhor. Mas eu tenho visto, dia após dia, você também tem visto isso comigo, a igreja crescer. Isso é notório? Amém ou não amém, amados? É notório, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. E num crescimento, amados, se você não sabe, a hora que uma presa é mais vulnerável, é justamente na hora que ela está procriando. É justamente na hora que ela está gerando, é que um animal, uma presa, ela se torna mais fácil, mais vulnerável. Porque ela aparentemente não tem a mesma agilidade, não tem o mesmo vigor, quando ela não está prenha, vamos dizer assim, dessa forma. Então uma das coisas assim que se tornam muito vulneráveis, fácil para o inimigo, o ataque do inimigo, é quando uma igreja está crescendo em crescimento para usar um artifício que o diabo usa até hoje, para justamente detonar com muitas igrejas, muitas estruturas, muitas denominações foram detonadas por causa disso aqui. De que é? De indivíduos, de certos indivíduos que se introduziram com dissimulação. E eu escrevi aqui, amados, o que é ímpio? Quem é um homem ímpio? Ímpio é aquele que pratica a impiedade. E o que é impiedade? Impiedade é o desprezo pelas coisas sagradas. É o desprezo pelas coisas santas. Ímpio é isto. O ímpio não significa aquela pessoa que está no mundo. Pelo contrário, aqui você pode observar, amados, que se eu fosse fazer uma pergunta aqui, onde eles estão? Onde estão esses ímpios? Onde estão essas pessoas que praticam essa impiedade e que foi um foco dessa epístola de Judas? Aonde estão, amados? Você pode dizer? Você pode dizer? No nosso meio. Não estão lá fora. Você não precisa se preocupar com as pessoas que estão lá fora, porque não estão. Elas estão no nosso meio. É justamente sobre isso que Judas fala. Onde eles estão? Eles estão introduzidos. E como é que eles foram introduzidos? Com dissimulação. Sabe o que significa dissimulação, amado? Falsidade, fingimento. É aquelas pessoas que parecem que são santas. Você lembra que um dia eu falei aqui sobre o Denorex? Parecem que são fiéis. Parecem que te amam. Parecem que obedecem ao Senhor, parece que está assim, fazendo a vontade de Deus, parece que quer fazer a vontade do Senhor, parece que ama o Senhor acima de todas as coisas, parece, mas não é. É com dissimulação, é com dissimulação, é com falsidade, é com fingimento. Você não consegue perceber, amados, preste atenção. Você não consegue perceber, porque eles estão no nosso meio, com o mesmo empenho, aparentemente, que uma pessoa que é do Senhor, com o mesmo esforço, porque eles usam de falsidade. Amados, preste atenção nisso em nome de Jesus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Não se deixe nada roubar sua atenção, porque isso é do céu. Quando começa a ter essas coisinhas assim, tu vê que o Espírito de Deus está aqui neste lugar, controlando essas coisas. Preste atenção. Esses indivíduos, amados, eles entram no nosso meio, é o que diz a palavra, com fingimento, com falsidade, aparentando um de nós. Aparentando ser um filho de Deus, aparentando ser um escolhido do Senhor, aparentando ser uma pessoa que ele não é. Mas ele é tão bom que nos engana. Mas ele não é tão bom quanto o Senhor, amados, que nos revela tudo à luz da palavra dele. E o Senhor, cedo ou tarde, mostra. Cedo ou tarde ele vai falar. E aqui essa palavra vai nos mostrar como detectar esse tipo de gente. Onde eles estão? No nosso meio. Eles não estão lá fora. Lá fora estão possivelmente os incrédulos,
As pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, não creem que a igreja tem a resposta na mão e estão lá fora. Não conhecem a Deus, né? Não quer saber do Senhor. São aquelas pessoas que se denominam como amigos de Jesus, né? Gostam de Jesus, mas não querem se envolver com Ele e ficam lá fora. Não, esses não estão lá fora, esses estão aqui dentro. Esses estão dissimulados no nosso meio. Esses estão dissimulados, escondidos. De repente a nossa igreja, como era uma igreja pequena, a gente não percebia ou não tinha ninguém. Mas pode ter certeza, amados, que eles vão começar a aparecer. Pode ter certeza que eles vão começar a surgir. Porque isso não é privilégio da nossa igreja. Ah, pastor, mas vai... Não, isso acontece sempre. E vai sempre acontecer. Para justamente, amados, mostrar a diferença de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Isso vai acontecer. Quem estabeleceu isso na eternidade foi o Senhor, não fui eu. O Espírito Santo só está nesse momento mostrando que Ele sabe e que Ele está no controle de tudo e que os olhos do Senhor estão com chama de fogo, olhando para essa igreja, guardando cada um de nós, porque nós estamos na mão de Deus. É uma palavra de alerta, é uma palavra de instrução, é uma palavra tremenda que o Senhor nos dá essa noite. Onde eles estão? No nosso meio. Que coisa, amados. De repente é gente que está junto com você, Elvis, batendo martelo, que você está rindo com ele. Está comendo picanha junto com ele. Está aqui, se esforça, vem. Está precisando, ele vem junto. Usa de dissimulação, de falsidade, fingimento. Onde eles estão? No nosso meio. Infiltrados. É o que diz a palavra. Introduzidos no nosso meio para provocar coisas, amados, que com certeza não são boas. Outra coisa importante, qual é o objetivo dessas pessoas? Não pense que elas estão aqui, amados, sem fazer nada, só para ver o barco correr e ver com curiosidade. Existe uma missão, sabia disso? Existe um objetivo. Esses ímpios estão no nosso meio com objetivos. E sabe qual é? A Bíblia fala aqui, ó, no finalzinho do capítulo 4. Transformar em libertinagem a graça de nosso Deus. E a segunda coisa, negar o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Coloquei isso como duas atividades principais deles. Transformar em libertinagem, em devassidão, a graça de Deus. Ainda é aí que surgem coisas, doutrinas, como por exemplo, nós falamos aqui um dia, não precisa orar não, porque a graça do Senhor são os graçonildos. A graça do Senhor basta a graça. Jejuar, nem pensar, porque agora eu não preciso mais sacrificar o meu corpo, porque a graça do Senhor é suficiente. Isso é o que a Bíblia fala. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. São pessoas, amados, que estão aqui no nosso meio justamente para dar liberdade à carne. Se finge de santo, mas na hora H dá liberdade à carne. As coisas sagradas e santas, você não é tão sagrada nem tão santa assim, passa por cima. Começa a transformar o favor imerecido de Deus numa coisa qualquer e acaba exagerando coisas que não tem que exagerar. Não é a graça, eu estou debaixo da graça, não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, porque o Senhor Jesus já fez tudo, não precisa mais jejuar. É a graça, o negócio é que eu ri, que beleza, é a graça do Senhor. Isso já estava na Bíblia. Transformam em libertinagem, em devassidão, a graça do Senhor. E a outra coisa, amados, outra missão, objetivo, e que eles fazem isso direto, negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Como é que se dá isso? Tito capítulo 1, versículo 16 diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, no tocante a Deus, eles dizem que conhecem, mas as suas atividades negam o Senhor. Eles não negam assim na sua cara, não, eu nego o Senhor, eu estou aqui para arrebentar. Não, pertinho de você, ele vai falar, Jesus é meu Senhor, Jesus é minha vida, eu morro por Ele. Mas chega segunda-feira, ele sai daqui desse ambiente, ele começa a fazer tudo o contrário daquilo que ele falou que fez.
daquilo que ele falou que professa, daquilo que ele diz que confessa, ele faz tudo ao contrário. Ou seja, com sua boca ele diz que conhece, mas com a sua vida ele nega. Ímpio. Deus tem um nome para essas pessoas: ímpios. Ímpios, homens ímpios, dissimulados, falsos, fingidos. Com a sua boca fala: ah, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu dou toda a minha vida. Mas chega a segunda-feira, amado. Aí na segunda-feira não dá nem R$1, quanto mais a vida. Não consegue ficar uns 5 minutos orando, quanto mais a vida. Na frente dos outros ele dissimula, ele chora, aí levanta a mão. Aí o pastor passa pertinho, ele até cai na unção do Senhor, aleluia. Dissimula, se ajoelha, vem um apelo e cai chorando. Tu olha assim, caramba, Deus está. Aí até aquele comentário entre os irmãos: ah, Deus está tocando mesmo, hein? A glória do Senhor está nesse lugar aqui. Dissimulação e falsidade. Ele cai, mas ele levanta do mesmo jeitinho. Ele chora. Aí sabe que a vida mudou. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Minha vida foi mudada. Aí vem na segunda-feira, continua o mesmo 7-1 da paróquia, amados. Continua dando cheque sem fundo dele, continua, fazendo as suas falcatruas, continua mentindo como se nada tivesse acontecido. Aí você liga para ele: ei, irmão, que bênção o culto de domingo. Que bênção. Aí você vê: caramba, o cara está andando em nuvens, o cara está andando sobre o brilho das pedras, Está caminhando assim sobre ovos. Caramba, aquele cara ali é fogo puro. É o fogo do inferno que arde na vida dele, amados. Esse é o fogo que tem na vida dele. É o fogo do capeta que está ali. E às vezes tem gente na igreja que não percebe. Sabe por que a maior parte das pessoas não percebe a diferença, amados? Sabe por quê? Porque não são espirituais. Porque a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Chega uma hora que Deus revela. Chega uma hora que Deus, traz a luz. Chega uma hora que não consegue segurar, que aquilo vem. Mas uma coisa importante dizer, repito e falo de novo: eles estão no nosso meio. Pode não se parecer agora, pode não estar agora, no sentido de estar aqui, nesse lugar, nesse culto, nesse dia, mas, amado, pode ter certeza, se eles não chegaram ainda, eles vão vir. Se não apareceram ainda no pedaço, pode ter certeza que eles vão vir. Vão vir. Os ímpios. Gente que está aqui para transformar a graça de Deus em libertinagem e está aqui para negar a Jesus através das suas obras. Com os lábios diz que honram. Eu te honro, Senhor. Foi até biquinho. Jesus. Mas a vida, amado, é uma podridão. A sua vida privada é uma privada. É verdade, amados. A vida privada é uma privada. Aqui o cara é o fera. O cara está aqui, mas chega em casa é o capeta. Ele está ensinando o capeta. Senta aí, diabo. Vou te ensinar uns negócios aqui, fera, aqui para você. Tem gente que é assim. O diabo, caramba, o cara arrebenta mesmo, hein? O diabo fica perto dele para descobrir coisa nova. O diabo fica perto para descobrir coisa nova. Caramba, esse cara que arrebenta, hein? Tem uma revelação fera das coisas ruins aqui. Fica ali perto dele para aprender coisa nova. Porque tão ruim que o cara é. Mas na igreja o cara é o santo. O santo ali, cara. Aquela cara de santo e tal. Mas nega Jesus. E no fundo, transforma a graça de Deus em devassidão, em libertinagem. E não faz nada daquilo que ele fala que faz. Você já descobriu onde eles estão? Onde eles estão? No nosso meio. Qual é a sua missão? Transformar a graça de Deus em libertinagem, em uma coisa qualquer, devassidão e negar a Jesus.
Guarde isso, amados, em nome do Senhor. Como identificá-los? É justamente através das suas obras. Porque chega uma hora, amados, de determinados momentos, que ele não consegue fingir o tempo todo. Quantos entendem, digo amém. Chega em determinados momentos que ele não consegue, não adianta. Lembra da história do lobo e da ovelha, que eu sempre conto aqui? Do lobo que queria ser ovelha, chega um momento que não aguenta, é o que acontece. Chega uma hora que o homem ímpio, ele se revela. Ele fica, às vezes fica anos e anos e anos na igreja, que é do mesmo jeito, você pensa que é crente, pensa que é seu irmão, mas ele está se revelando, e tem gente que Deus fala, um dia vai ser transformado. Um dia Deus vai fazer uma obra. Amado, eu falei uma coisa em Nova York e repeti aqui na igreja e vou repetir. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se a vida da pessoa passa ano e vem ano, a vida é a mesma coisa. E existem coisas que eu vou falar aqui que continuam. Peraí, isso aí não é vereda de justo, não. A vereda de justo, ela muda. Uma das coisas que eu ensinei e continuo ensinando, falo muito, vou repetir, se eu estou demorando muito a falar sobre isso de novo. Se a sua vida, olha para um ano atrás, se a sua vida não mudou, e eu não falo financeiramente não, amados. Se a sua vida como homem de Deus, como uma mulher de Deus, não cresceu, não se aperfeiçoou, eu coloco, eu não falo um mês, não, que o mês é muito perto. Eu falo há um ano atrás, se você olhar, parar para olhar, há um ano atrás, o que você fazia, e se você continua fazendo as mesmas coisas, alguma coisa há de errada contigo. Porque com o Senhor não existe nada de errado. Com meu Deus não existe nada de errado. A glória dele é a mesma, a presença dele é a mesma. E nós vemos que Deus, em 30 segundos de manifestação de glória, mudou a vida de muitas e milhares de pessoas que estão abertas. Ele não precisa de um ano para mudar a vida de muita gente, não. Eu sei que existem coisas que vão saindo devagar. Mas tem irmão que está lento demais. Ele é um talento. Demora demais. Pergunta ao seu irmão, amado, você não é um talento não, né? Alguém pode dizer glória a Deus? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerinos não continua numa boa, porque ele está na mesma situação, amados. Está do mesmo jeito, não mudou nada. Qualquer coisa que mudou é a coisa natural da vida, né? O cara ficou um pouco mais velho, caiu um pouco mais cabelo, engordou e tal. Mas na verdade, de repente se mudou, eu mudei. Eu morava lá em Norte Newark, agora estou morando aqui no Ironbound. Eu mudei, Deus está mudando a minha vida tremendamente. Não, eu morava lá em Elizabeth, agora estou morando em Hillside. Cara, mudança aí. Não, mas não fala isso não, isso aqui, ó. Vida. Vida, é isso. É disso que eu estou falando, de vida. Vida. E você, vou ler aqui algumas coisas, o horário já está indo embora, amados, mas eu faço questão de terminar essa mensagem. Chegar a uma conclusão aqui, em nome de Jesus. Como identificá-los? Eu enumerei aqui, amados, são 12 coisinhas, são 12? Deixa eu ver aqui nos meus escritos. Pode ter mais, mas eu escrevi 12, para ficar, aquele negócio, então na época aí dos 12, que virou moda, então eu coloquei 12 também aqui, 12 coisas. 12 coisas, não é moda, tem época de 11, de 5, de 9, de 3, de 7, de 50, de 70, então na 12, aqui eu dou 12 coisas ruins que identifica essas pessoas como ímpios, como homens ímpios. Primeiro, rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Rejeitam o governo e difamam. Sabe o que é difamar, amados? Falar mal. Uma das primeiras características, você pode ver, eu não vou dizer os versículos, porque está tudo espalhado, você pode ler depois do versículo 8 ao versículo 16 dessa epístola, que você vai ver que está tudo aí, tá bom? Está tudo aí, mas uma das características de como você vai identificar, é alguém que está rejeitando o governo, não gosta de estar debaixo de governo de ninguém, não gosta de estar debaixo do governo de ninguém, e fala mal de autoridade. Isso é uma das características, amados. Uma delas. Eu não posso me deter muito nelas não. Mas vai guardando, vai anotando, para ler, para estudar, para ouvir, para que você, em nome de Jesus, não venha se transformar em um desses, que se infiltram no nosso meio. E que muitos deles se infiltram sem saber que são.
se infiltram, mas porque tem até um coração bom. Mas no andar, sabe, o tempo vai passando e o diabo vai mudando aquele coração. Ele acaba se transformando num deles. É isso que acontece, amado, muitas vezes. Porque o diabo, ele não foi criado diabo. Ele foi criado um anjo de luz. E com o passar do tempo, o seu coração foi mudado. Com o passar do tempo, o seu coração foi mudado. E sabe onde ele foi mudado, o coração dele? Sabe onde ele estava? Na presença de Deus. Diante de Deus. Nunca tem ninguém andou tão perto de Deus como Lúcifer. Como um grande anjo de luz, o querubim da guarda ungida. Foi ali na presença de Deus que o coração dele mudou. E não mudou para o bem não, amados. Mudou para o mal. Mudou para o mal. Guarde isso. Em nome de Jesus. Primeira característica, rejeita o governo de Deus, rejeita o governo e difamam autoridades superiores. Querido, não fale mal de nenhuma autoridade em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, querido, não fale mal de nenhuma autoridade, não fale mal, porque esta é uma das características de um homem ímpio. Falar mal de qualquer autoridade, de qualquer nível que ela seja. Qualquer nível que ela seja, é autoridade, não fala mal. Seja que nível for, na rua, a autoridade lá na rua, no trabalho, no colégio, é autoridade, amado, não fale mal. Guarde a sua boca, freie a sua língua no nome de Jesus, porque esta é uma das primeiras características que você vê aqui na Bíblia como um homem ímpio. Ele rejeita o governo e fala mal das autoridades. Não importa, amado, se o cara está realizando um bom ou um mau governo, em qualquer área de atuação na vida. Na igreja, se ele é um bom ou não, né? Qualquer área da igreja, é um bom ou não líder de diáconos, é um bom ou não líder de auxiliares, ele é um bom ou não professor, líder de departamento de ensino, ele é um bom ou não líder de ministério de música, não importa a área dele, não fale mal, porque se você fala mal, já começa a demonstrar, um sintoma de que você pode se tornar um desses homens ímpios. Está ruim, amado? Morde o dedo. Morde o dedo, amado, mas não fala mal. E se falar mal do pastor ainda, dá 7 anos de azar. 7 anos de azar. Quando você está entendendo, digo amém, amados. Ele está rindo, mas é verdade, amados. Não fale mal. Isso é uma das características do ímpio. Segunda, difamam a tudo que não entendem. O que é que significa isso? Tudo que é proposto, de repente, assim, vamos falar com português claro aqui dentro da igreja. A gente propõe na igreja, já começa, ele não entende muito bem para que é aquilo, ele começa a falar mal. Para que isso? Para que isso? Aí foi falar aqui um negócio do show de talentos, por exemplo, nós falamos hoje, para que é isso? Para que é? Aí, ele não entende para que é, aí começa a falar mal. Você conhece gente assim, amado? Se você conhece gente aqui, espero que em nome de Jesus não seja aqui nesse lugar. Mas esse é um outro sintoma. Esse é o segundo. Alguém que não entende o que está sendo proposto, já começa a falar mal. Ele nem entendeu, mas falar mal ele quer falar. Tá, tem a livraria ali. Aquilo ali, o pastor está levando alguma. Está sentindo que ele está ficando mais gordo aí, olha lá. É verdade, amado, começa a falar mal. Ele nem sabe para que é, já está falando mal. Ele nem sabe qual é o objetivo, mas está falando mal. Eles já falam mal. Não entendeu? Eles falam mal. Lá em Irajá, quando o pastor Ezequiel começou, a igreja foi para as ruas para fazer o bloco de carnaval, evangelismo estratégico, querido, que tinha gente falando mal do pastor Ezequiel naquela época. E não era gente de fora só, não. Vem da própria igreja. Que chegava, que absurdo. Não entendia, aí falava mal. Que absurdo. Eu vou ir para a praia nesses dias. A gente ralando lá, queimando uma mufa lá, no meio do carnaval, proclamando o senhorio de Cristo, orando, expulsando demônio, e o cara na praia, que absurdo. Casquinha, siri e sunguinha. Que absurdo isso. Que absurdo. Que absurdo. Isso é a carnalidade. Gente da igreja. Gente da igreja. Dentro da igreja. Nos primeiros anos. Não era só gente de fora que falava mal, não. Gente dentro da igreja. Ímpio. Não concordo. Não entendia nada. Mas não concordava.
Terceira característica, se corrompem até nas coisas que por instinto natural compreendem. Essa é demais. Até nas coisas que ele entende, ele se corrompe. Ele não consegue manter. Ele sabe, ele até entende que adulterar é pecado. Ele entende, porque instinto natural ele sabe que isso é errado. Mas ele vai e adultera. Ele até entende e compreende que mentir é errado. Mas ele vai e se corrompe até naquilo que ele compreende. Chega no domingo e ele fala, caramba, que palavra sobre mentira que o pastor pregou, hein? Caramba, hein? Que coisa tremenda. Ele até entende, mas chega na segunda-feira, ele mente. Safado cretino. Ele vai e não consegue, e mente. Até naquilo que ele compreende, ele se corrompe. Quantos entendem? Digam amém, amados. Até aquilo que ele sabe que está errado, ele vai e comete. Sabe que está errado, está entendendo, concorda até com o que está sendo falado, mas chega no dia, ele não aguenta. Escorrega na maionese, viaja na maionese e erra. Sabe quem é essa pessoa? Ímpio. Ímpio. Palavra de Deus, a palavra de Deus é uma bênção, né? Quer outra? Prosseguem no caminho de Caim. Sabe o que é o caminho de Caim, amados? O orgulho, a soberba, não se quebranta. Quando o Senhor falou Caim, não vai por esse caminho não, filhão. Eu rejeitei a sua oferta, mas vem cá. O primeiro gabinete do universo, quem fez foi, do mundo, amado, foi Deus. O primeiro gabinete foi Deus. Um dia eu estava meio frustrado quando eu comecei a dar gabinete, quando eu comecei a pastorear, eu comecei a dar gabinete, a orientar alguns casais, outras pessoas, jovens, adolescentes. Aí eu estava assim, pô Deus, mas a coisa não é fácil não, tu fica aqui, se desgaste, se dá. Mas os caras não obedecem, Senhor. Aí o Espírito de Deus me levou aqui, ó. Mas não fica assim não, só com você não, Moisés. Vou te mostrar aqui um negócio aqui, ó. O primeiro gabinete do universo, quem fez foi o próprio Deus. Deus foi e chamou Caim. E falou, Caim, não faz isso, Caim. Controla a sua raivinha aí, Caim. Porque isso vai te fazer cair, isso vai fazer pecar, Caim. Já tinha alertado Caim antes do que ia acontecer. O que aconteceu? Caim ouviu a Deus, foi lá e cometeu exatamente aquilo que Deus havia falado para ele antecipadamente. Não obedeceu ao próprio Deus. Então o Espírito Santo me ensinou. Tirar aquela culpa que a gente sente, quem está aconselhando, de se achar que tem que ter todo o domínio de tudo. Não tem não, amados. Se o próprio Deus, que é Deus, não conseguiu, entre aspas, não conseguiu mudar o coração de Caim, deixou Caim entregue à sua própria vontade e direção, porque ele é Deus, ele faz isso, quem sou eu para fazer diferente? Orgulho. Houve uma palavra de orientação, mas não se submete a ela. Não se quebranta. Duro. Esse é o que diz aqui, amados. Prosseguem no caminho de Caim. Quinto, se precipitam no erro de Balaão. Balaão foi um profeta, amado, que foi pago para profetizar contra o povo de Israel. Só que chegava na hora e não conseguia profetizar contra, ele só abençoava. Mas ele aceitou a grana para fazer mal contra o povo de Israel. Sabe o que é isso aqui, amado? Ganância. Tem gente, amado, que nega o Senhor por causa dessa palavrinha aqui, ó, desse gestinho aqui, ó, dinheiro. Ganância. Ganância, o ímpio é uma pessoa gananciosa. O ímpio é uma pessoa gananciosa, só vê cifrão na frente dele. Só vê cifrão. Glória, estou vendo um anjo aqui. Esse anjo tem a cara ali. Qual o cara da nota de $100? Qual é o nome? Hein? Franklin, Benjamin Franklin. Ele tem a cara do Benjamin Franklin, olha só vê isso na frente dele. Qual é o seu preço, amado, para você negar a Jesus? Judas, que foi um discípulo dele, teve o dele. 30 moedas de prata, ele negou a Jesus. Qual é o seu? Aqui na América, você sabe muito bem disso, tem gente que você assim, o cara vai tentar molhar a mão de um guarda, de repente, por $100, o cara, quem que eu penso que eu sou? Vai me corromper aqui. Quem que eu penso que eu sou? O cara está com 100zinho lá, o cara dá 200. Ah, agora sim, pô. Ah, agora sim. Ah, você pensa que eu sou assim, barato? Qual é o seu preço, amado?
Existe uma expressão que diz que todo mundo tem o seu preço. Qual é o seu para negar Jesus? Os ímpios vão e negam. Gananciosos são movidos pela ganância. Chega um momento que ele nega. Nega, sabe com o que, amados? Com o trabalho. Onde que entra essa história aí da ganância em relação ao dinheiro? Com o trabalho. O cara prefere trabalhar para construir a sua vida do que fazer a vontade de Deus. O cara prefere, entende, ir para a sua casa de praia do que estar na igreja. O cara prefere administrar os seus bens, que o próprio Senhor, na verdade, é quem abençoou, do que fazer o que o Senhor tem pedido para ele fazer. Qual é o seu preço, querido? Você tem preço? Se você for ímpio, você terá. Porque o ímpio, ele se precipita no erro de Balaão. Sexta característica, perece na revolta de Corá. O que é isso? Insubmissão, rebeldia. Coisas que, graças a Deus, aqui não tem nesse lugar. Graças a Deus. Sétima característica, são como rochas submersas. Isso significa o que, amado? Insensíveis, frias. Pessoas frias e insensíveis no nosso meio. Oitava característica, essa aqui é tremenda. Pastores de si mesmos. O ímpio é aquele que, como eu falei no primeiro, ele não aceita o governo, então ele é pastor dele mesmo. Ele está junto. Ele chora, abraça o pastor, mas na verdade, quem governa a vida dele mesmo é ele. Ele não quer palavra de ninguém. O Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Mas eu repito uma frase que eu já falei aqui, amado. Se você não consegue obedecer ao pastor a quem você vê, você não conseguirá jamais obedecer ao pastor que você não vê. Isso é balela, isso é engano do diabo. Pastores de si mesmo. Pastores de si mesmo. Outra característica, essa você quase nunca ouviu, são murmuradores. Esse não tem aqui no nosso meio, graças a Deus. Mas o murmurador, amado, é uma característica do ímpio. São murmuradores. Outra, a décima, são descontentes. Não são pessoas felizes. Outra, suas bocas vivem propagando grandes arrogâncias. São pessoas arrogantes. São pessoas que falam demais. Amado, fala menos. Fala para o seu irmão, querido, fala menos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala menos, querido. Fala menos. Fala menos, querido. Fala menos. Em nome de Jesus, fala menos. Fica calado. Fala para o seu irmão, querido, fica calado em nome de Jesus. Caladinho, fala menos em nome de Jesus. Porque quanto mais você fala, mais você tem propensão para pecar, amados. Fala demais. Tropeça nas suas próprias palavras. Característica de quê? De ímpio. E a última aqui, amado, pode ter mais na Bíblia, são aduladores. Sabe o que é adulador? É bajulador. Ele bajula os outros, mas porque ele tem interesse por trás daquilo todo. Ele está ali, na verdade, pô, tu arrebenta, hein? Caramba, tu arrebenta, cara. Tu é fera demais. Poi, tu é fera demais. Mas, na verdade, está interessado em outras coisas. É o famoso puxa-saquinho. Adulador, bajulador. Característica de ímpio. Por que eu estou falando tudo isso, amados? A Bíblia fala aqui, já estou terminando. No versículo 19 não, no versículo 18. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ou seja, nós estamos vivendo no último tempo, sim ou não? Entende por que a palavra é para nós? Esses homens amados, esses homens que não são só homens do sexo masculino, mas são homens que são também mulheres, muitas vezes são introduzidas no nosso meio e têm essas características. Querido, quando você detectar um, sai fora no nome de Jesus. Se aparte dele em nome de Jesus. Lembre-se que o Senhor está te falando, está te avisando desde já, para que você não seja levado por essas pessoas. Por isso que ele fala aqui, logo no versículo 3, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, porque essas pessoas, amados, quando nós damos muita asa para elas e não detectamos elas vão fazer com que você venha naufragar na fé.
É por isso que tem que ser falado. É por isso que o Espírito Santo está mostrando para você. Porque quando acontecer, você tem que tomar cuidado. Porque senão nem só ele vai para o buraco, mas te leva junto. Ele vai para o fogo, mas leva você com ele. Por isso que Judas escreve: se esforce a manter a fé. E quando você vê gente assim, amado, foge dele em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, queridão, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Lembre-se dessas palavras no nome do Senhor. Quando entenderem essa palavra, digam amém. Quando podem aplaudir ao Senhor, aplauda bem forte ao Senhor no nome de Jesus. Você pode ficar de pé agora, querido? Pode ficar de pé. Eu queria que você ministrasse para o seu irmão, querido, que nós não venhamos a dar razão, ou vazão, melhor dizendo, a esse espírito de impiedade. Fala para o seu irmão, que nós não venhamos a dar vazão ou espaço a esse espírito de impiedade no nome de Jesus. Tem que estar fora, repreendido do nosso meio, no nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém, amados. Show impiedade do nosso meio, sai fora! Em nome de Jesus, porque aqui em nome do Senhor há uma igreja santa, pura, sem mancha, sem ruga e sem mácula, santa e irrepreensível no nome de Jesus. Mas guarde essa palavra, amados. Lembre-se dela. Por 2 vezes nessa epístola de Judas, ele usa essa palavra, lembrai-vos. Lembre-se. O Espírito Santo está nos lembrando mesmo que isso pode acontecer e que isso na verdade vai acontecer. Não se surpreenda, porque o Senhor já está te avisando. Abra os seus olhos, esteja os seus ouvidos bem abertos, para quando você ver algum espírito de impiedade, sai fora no nome de Jesus. Amém? Levante essa mão e diga assim: obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tremenda. Senhor, eu quero abençoar esse povo, Senhor, que já é abençoado com toda sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, livra-nos do mal, como diz a tua palavra, livra-nos do mal, que todo espírito de impiedade se afaste do nosso meio no nome do Senhor. Em nome de Jesus, alerte-nos, Senhor. Ó Deus, faça-nos lembrar, quando estivermos diante de pessoas que possuem essas características, Senhor, para nos afastarmos dela, Pai, e cumprirmos exatamente o que diz a Tua palavra. Ó Senhor, diligentemente, Senhor, guardar a nossa fé, andar em fé no nome de Jesus, para que em tudo Tu possas ser glorificado. Obrigado por esta noite tremenda, e pela Tua palavra que é sempre poderosa, no nome santo de Jesus. Amém, amém. A igreja pode dizer amém? Querido, que Deus te abençoe tremendamente no nome de Jesus. Você pode levantar a mão direita comigo e dizer bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muitíssimo no nome de Jesus.